E eu vi um post esses dias, eu acho que era do Cariani, não lembro. Mas era falando um pouco disso, né? Tipo assim, sinta a dor do sedentarismo ou sinta a dor de treino. Os dois vão doer. Sim. Então, assim, qual dor que você quer sentir? Cara, tem um dos vídeos, assim, um dos Reels que mais bombou. Ele teve mais de 3 milhões de visualizações. Eu apelidei ele de emagrecer é difícil. Eu falei emagrecer é difícil. E é. Sim. Agora, também é muito difícil conviver com a gordura. É muito difícil você olhar no seu guarda-roupa e não sentir bem com a sua roupa. Você começar a entrar em lojas de roupa e ser discriminado. A pessoa olha pra você e fala, cara, por que você entrou aqui? Porque no olhar dela, cara, ela te condena, sabe? Ela fala, tudo bem, não tem só o seu tamanho, você sabe, né? Joia? Fica à vontade. Isso né? é horrível, né, velho? Então, assim, e a gente sabe disso. E conviver com essa dor é muito maior. Então, emagrecer é difícil? É. Conviver com a doença, ela é muito mais complicado. E tem tratamento. Então, por que não tratar? É a única pergunta que eu faço. Por que não tratar? Vai muito na questão do hábito, né? Eu enxergo muito isso, assim. Eu li um livro, que é O Poder do Hábito, uma vez. Nossa, e esse livro, assim, eu tento aplicar aquilo, não aplicou, mas tentou com muita força aplicar aquilo. E é realmente muito difícil você mudar um hábito. E eu vejo, em alguns casos, claro, essa questão do ganho de peso muito atrelada a hábito. Né? Existem problemas de tireoide e tal, mas eu vejo que tem alguns casos que realmente é hábito ali. Mas de onde então, veio pra o mudar hábito? é difícil. De onde veio esse hábito? O hábito, eu acho que ele se faz... E isso um pouco... O poder do hábito, ele explica um pouco. Ele vai naquele que é mais confortável, né? O nosso cérebro, ele tá sempre condicionado a buscar caminhos mais confortáveis. Então, a partir do momento que eu faço alguma coisa, aquilo me deu recompensa e é confortável, eu vou sempre fazer aquilo, No Poder do Hábito, sabe aquele ciclo do hábito que ele fala Sim. sobre o gatilho até você disparar a ação? O gatilho é ação e recompensa, né? Justamente. Então, assim, beleza. O que fez para disparar o gatilho para você realizar determinada ação? Porque o que acontece na obesidade? Só para você ter uma ideia, com o tema ele é assim, muito mais grave do que a gente imagina, você não tem ideia das pessoas que engordam para esconder o corpo porque teve trauma sexual, abuso sexual. Nossa, tá brincando. É enorme. Sério? Ela tem um momento que ela não se sente mais atraente. Por quê? Porque no momento que ela se sentia atraente, aquilo deu ruim, né? Cara, que louco, velho. Então ela começa... É o cérebro se defendendo. Caramba. Nossa. Então, assim, uma das coisas que geram obesidade é justamente esse tipo de trauma. Aí vem as pessoas para romantizar a obesidade e fala, não, isso não é uma doença. Gente, pela OMS, tá lá escrito como doença crônica. Se você fizer uma pesquisa básica no Google, você vai saber. Médico fala que é doença crônica. Psicólogo fala que é doença crônica. Psiquiatra... Todos os especialistas estão falando que é doença crônica. Né? Aí uma pessoa que está extremamente acima do peso chega lá e fala, não é doença. Claro, é muito mais fácil ela falar que não é doença e falar, não, aceita o corpo. Cara, eu não vou aceitar uma doença. Ponto. Não tem essa de aceitar a doença. Porque dá vontade de falar pra pessoa, você aceita um câncer? Não, fica aí com um câncer de boa. Se colocar nessa mesma balança é pesado. Realmente faz pra pensar, né? Mas eu gosto de colocar nessa mesma balança. Você sabe por quê? Porque quando faz pensar, aí sim faz você agir. Inclusive é isso do poder do hábito. Sim. É o gatilho. Na hora que você fala assim, putz, olha o que eu tô fazendo com a minha vida. Olha o que eu tô fazendo com a minha saúde. Cara, é tão interessante que as pessoas falam assim, ó, eu vou fazer uma atividade física para emagrecer. A pessoa já tá errada aí. Você faz uma atividade física para você ter longevidade e não chegar com 70, 80 anos numa cadeira de roda. Sim. Você faz atividade física porque libera serotonina, endorfina, que são hormônios da felicidade, para você não ser um chato. Para você não viver a vida enchendo o saco. Então, assim, a verdade é essa. Então, a pessoa que faz atividade física, cara, pega um corredor, ele tá lá, assim, se esforçando, assim, derretendo. Cara, você olha, a cara do cara tem de felicidade, que tem, tá assim, alegre. endorfina, ele tá exausto, né? Ele tá sentindo dor, mas ele tá feliz. Você conversa com esse tipo de gente, é bom conversar com esse tipo de gente. O Rafa tem um cara muito próximo dele, é isso aí. O Meu pai dele. Só isso. Cara, o pai dele é ultramaratonista. É incrível. Tem quantos anos seu pai? Mano, tá com 72,
72, eu acho. Cara, maratonista com 72. 72. Incrível, cara. Não, a gente Incrível. fez um episódio com ele, ele correu a ultramaratona, 90 km. Pra ser bem breve aqui, ele fez uma prova em Florianópolis há muitos anos, ele fez recentemente, que é a Volta à Ilha, 150 km em revezamento. Quebrou o recorde e ficou por anos e anos. Aí depois fez uma outra prova com alguma coisa assim, que é na África, 90 km, sozinho, né? Caraca. Só que é o seguinte, essa prova, você tem 12 horas para concluir ela. Quem passar de 12 horas e 1 segundo não recebe medalha, não ganha nada. Então meu pai estava participando dessa prova para fazer dentro de 12 horas. Ele fez em 6 horas e pouquinho. Caraca. Recorde brasileiro que ficou por anos e anos. isso? E por aí vai. E é muito doido você falar essa questão da alegria, que você conversa com o pai dele, cara, é alegria pura. Cara, é um cara de uma energia, assim, é gostoso de ficar conversando com ele durante horas, assim, sabe? É a energia pura, assim, sabe? Ligado no é muito 220. Ué, E é isso que você falou. Endorfinado. Sim. Total, até o talo. Endorfinado. Até o talo. Muito Sabe? doido. É uma pessoa que vai te incentivar, ela não vai reagir com emoções fracas a qualquer coisa. Então, assim, ela vai ter serenidade. Cara, eu não imaginava que tinha esse efeito, a atividade física. Tem. Eu não imaginava que tinha. Não, assim, eu entendo a euforia momentânea. Então, tipo, acabei de sair de uma maratona, mesmo que seja um revezamento de 5 km ali. Mas você sai com uma energia, cara, eu quero isso aqui pra minha vida, tal, que não sei o quê. Mas eu não imaginava que isso perdurava durante tanto tempo. Fica durante mais tempo, então, é isso. Sim, é tão interessante que, por exemplo, dos cursos, inclusive o Vinícius Possebon, do Queima de 48 Horas, ele fez um curso que eu acho muito interessante, que vendeu bastante, que ele fala o seguinte: você faz o exercício hoje e vai queimar durante 48 horas. Caraca. Então, mas você sabe o que é o mais impressionante dessa informação? É que praticamente todo exercício físico que você fizer com muito esforço, ele vai fazer isso. O fisiculturista, ele muitas vezes ele malha um músculo só num dia, depois no outro dia ele vai lá, pega outro grupo muscular pequeno, vai malhando. Por quê? Porque aquilo, ele tem que, primeiro, romper a fibra muscular, porque ele rompe ali o sarcoplasma. Isso faz uma ferida no músculo. E quando faz essa ferida no músculo, no descanso o músculo cresce. Então, ele está queimando energia ali até durante uma semana. Caramba. Então, na hora que fala queima de 48 horas, gente, o mais impressionante disso é que é normal. É que não é uma coisa que é, assim, louca. Agora, vamos lá. Queima mesmo. Só que adianta você fazer atividade física, depois você vai lá, ataca a geladeira e come igual louco? Você não bebe água, você não dorme bem, você desconta a sua emoção em qualquer coisa na comida. Pera um pouquinho. A gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica e ela tem tratamento com hábitos saudáveis, diários. É constância. Você sabe que a ferramenta mais poderosa para a ansiedade? Respiração. Olha. A base do controle emocional é a respiração. Então, se eu tiver com uma crise de ansiedade ali, quero atacar a geladeira ali, preciso comer alguma coisa, se eu dar uma meditada, respirar, eu vou controlar. Não vou resolver, mas talvez eu diminuir. Você quer ver uma coisa louca? Se eu começar a falar aqui cada vez mais rápido e eu começar a falar com você, a gente começa a pressão, assim, isso já vai acelerando a gente. Todo mundo que tá aqui falando, o que tá acontecendo? Porque isso já tá acelerando, certo? Agora faz aqui comigo uma coisa, vocês. Mais uma vez. Faz, Davi. Olha isso. Cara, você já acalma. Manda oxigênio pro seu cérebro. Ele te acalma com uma respiração. Agora, por isso que eu brinco muito. Você tá uma respiração do seu controle emocional. Inteligência artificial, ela chegou para ficar. Não tem como você ir contra uma tecnologia e o que está acontecendo com o chat GPT. Agora, a gente tem que entender o chat. Por exemplo, eu uso no meu negócio pra caramba. Eu uso muito para criar conteúdo. Eu utilizo muito. Sim. Porém, a inteligência artificial, você tem que treinar ela. Se a pessoa não treinar, não adianta. A pessoa que não tem conhecimento nenhum pegar um chat GPT, ele vai fazer merda com essa pessoa. Sim, vai. Ele é uma tecnologia nova que está sendo... Ela está em versão beta. Ela tem aprendizado. Então, se ela tem aprendizado ainda, beleza. Aprenda sobre ela que você vai utilizar
E, detalhe, vai substituir vários profissionais. Aham. Vários. Principalmente na área de saúde. Chega Vai. nesse ponto? Vai. Com certeza. Vai. A tecnologia Mas faz é- isso. Só que é aí a embaçado, questão. velho, Sabe qual que é a substituir. questão dentro disso? É que todo mundo pensa, poxa, perde profissional aqui e ali, só que tá criando novos. Então a pessoa precisa fazer o quê? Se reinventar para isso. Então, mas eu não sei, cara, porque eu imagino o seguinte, todas as áreas, elas avançam conforme a tecnologia, certo? E o avanço de tecnologia, ele está baseado na pesquisa de novas soluções. Então, a pegada é o seguinte, o que mais motivou a humanidade a chegarmos onde estamos? Por 2 motivos, curiosidade e necessidade. Será que através do chat, ou inteligência artificial, a humanidade vai continuar com essa curiosidade e essa necessidade? Acho que esse é o ponto, sabe? Vai, só que vai transformar várias profissões que a gente conhece hoje não vão existir mais e vão criar. Você quer ver uma coisa? Você sabe um profissional extremamente requisitado no mercado? Engenheiro de prompt. Sim. Engenheiro de prompt. Para quem não sabe, o prompt é a pessoa que fala com o GPT, fala com a inteligência sim. artificial. Eu vi, os caras estão pagando absurdo. Pra isso. Absurdo, coisa de 15 mil, 20 mil Sim, um salário eu vi de um cara isso aí. desse. Eu vi. Para fazer apenas o prompt. Então, assim, O cara saber o que tem que perguntar, né? Isso. A questão. vai mudar. E ainda dentro do que você estava falando anteriormente, é o seguinte: é você ter algo na sua frente que sabe a resposta de tudo. Você não vai só perguntar isso e aquilo, você tem que saber fazer a pergunta. Mas você sabe qual que é o problema que eu vejo disso? A pessoa olhar o chat GPT como oráculo. Sim. Entende? Quero que você resolva o problema da minha vida. Me dá uma dieta para me emagrecer. Esquece. Me dá o meu treino. Para, as coisas não são assim. Sim. Agora. O que tem como você fazer com o chat agora? Aham. Você pode fazer assim, ó. Isso eu faço. Você é... Aí você pode falar nutricionista, você pode falar personal, você pode falar social media, copyright, depende do objetivo que você queira, certo? Você é... Vou dar um exemplo. Você é um social media que escreve posts sobre emagrecimento. Aí, dá um espacinho, né? O objetivo aqui é escrever um post falando que obesidade é uma doença crônica. Você tem referência, aí eu mostro para ele onde pesquisar. Tem alguns plugins que eu já coloquei na inteligência artificial. Eu coloco um livro inteiro, faço, ó, aqui tem a resposta. Em vez de eu ficar lendo o livro, eu ficar... pra Ele mim faz o buscar, resumo. Cara, ele pega ali, ele acha o que eu quero de acordo A com a essência. referência. Então, assim, isso me economiza um tempo gigantesco para me fazer apenas um post. E, claro, vai ser um post bem incrível. Não é. Ô, Thiagão, agora pensando muito na questão de uma intervenção. Vamos imaginar o seguinte. Eu imagino que tem, assim como tem pessoas que se olham no espelho e se sentem gordas e querem emagrecer a todo custo e entram numa anorexia e tudo mais, existem também pessoas que olham no espelho e falam assim, não, eu tô magro. E aí tem que vir um incentivo externo e dar o choque de realidade. Como que é feito isso e Você sabe que você já tratou casos assim? Já chegou muitos casos assim, inclusive tem nome. Essa síndrome chama gordorexia. A pessoa, ela é gorda, só que ela se vê como magra. Só que ela tem interessante. Entenda uma coisa. Você nunca se viu com seus olhos. Você se vê através de um espelho, você vê atrás de uma câmera. Sim. Você não vê com os seus olhos. Isso é muito interessante para a gente olhar para esse ponto. Porque é o seguinte, como que eu consigo enxergar o meu tamanho? Porque isso está muito como um ponto de referência. Quando eu pesava 155 quilos, eu olhava pessoas que tem gente que fala, nossa, a pessoa é gorda. Eu olhava e falei, não, essa pessoa não é gorda. Mas qual que era a minha referência? Eu tinha 155 quilos. Sua E aí, referência então, era ué, você, né? Era eu. Então, assim, eu olhava para ela e falei, não, ela é mais magra que eu, ela não é gorda. E no olhar de muita gente era. Então, qual que é o ponto de referência para a gente falar sobre isso? A gente tem que começar a entender isso. O que é a gordorexia? Eu fazia muito isso. Eu tinha gordorexia. O que era? Não é que eu não sabia que eu era gordo, não. Claro que você sabe. Só que você vai pegar o celular, você vai pegar o menor ângulo para te colocar magro. Na sua mente, você está se colocando cada vez mais magro. Aí muitas vezes você vai colocar uma roupa e ela não serve, você começa a estranhar. Parece assim, mas do nada a roupa começou a não servir. Tipo, do nada. Sim. Do nada. Encolheu. Ela encolheu. Eu tenho problema, o quê? Minha roupa encolhe. Sacanagem. Cara, não é do nada. Entende? Mas qual que é o referencial? O que ela tá, o que ela você vive dentro de você? Eu vivo dentro de mim. Sim. Então assim, dentro
eu tenho crenças, eu tenho todos os livros que eu li, eu tenho todos os cursos, eu tenho todos os masterminds, eu tenho todos os filmes, eu tenho minhas referências para estar aqui falando do jeito que eu tô falando nesse exato momento. Perfeito. E isso que se torna o Thiago. Então, a referência da pessoa. E muitas vezes ela está se olhando como magra justamente porque, cara, ela não quer se ver como gorda. Ela não quer ver aquela imagem assim. Ela sente aquilo lá desagradável. Então, E aí assim, ela quer fugir daquela imagem. é muito mais fácil fugir, é muito mais fácil procurar um ângulo, é muito mais fácil vamos tirar uma foto todo mundo junto? Vamos. Aí você fica atrás da pessoa, sabe? Sabe a pessoa que só sai a cabeça. Você já viu que tem muita gente que quando tem sobrepeso só sai a cabeça da pessoa na foto? Se esconde, né? Né? Então, assim, mas é verdade. Sim. E por que faz isso? É aí que entra a gordorexia, é aí que entra esse tipo de síndrome, entende? Agora, mais uma vez, tudo isso é abstrato. Como que você explica isso, cara? Não tem como. E aí, pensando como fazer uma intervenção? Vamos lá. A intervenção, a primeira coisa é a pessoa querer. Não adianta. Não adianta. Tem é que como partir se fosse dela. um usuário de droga, parceiro. foda isso. Mas ali a droga dela é a obesidade. Então, assim, como que você chega pra uma pessoa, pra um cracudo na Cracolândia, fala pra ele, então, deixa eu te falar. Para de usar isso aí. Para de usar isso aí. Cara, ele não quer, ele não vai, ele não tá com consciência. Agora, esse cracudo, chega lá, a polícia bate nele, acontece uma coisa drástica, e ele vê no local que ele se encontra, e fala, velho, onde eu me coloquei? Ele vai buscar uma solução. Ou a solução chega nele, ele tá preparado pra pegar a solução. A pessoa oferece ajuda, mas ele preparou pra isso. Entende? Ele tá no ponto pra pessoa pegar na mão e falar, vamos. Mas isso é da pessoa. Se ela não entender que ela necessita, ela morre e ela não vai atrás de uma solução. Tem até uma história que eu acredito que até vocês conheçam, mas assim, muito bom para exemplificar isso, que é a história do sapo. Do sapo. Se você pega um sapo, certo? E você joga ele numa água fervendo, ele pula, ele fala, parceiro, você tá doido que eu vou ficar nessa água? Eu vou morrer. Agora, se você pega o mesmo sapo, coloca ele na água fria, você liga o fogo e deixa ele lá, ele morre. Por quê? Porque a água vai ficando quente de forma tão assim gradativa que ele não percebe que a água já está fervendo e matando ele. Que ele vai controlando a temperatura do corpo dele, né? Ele Ele vai se adaptando àquilo. Então, assim, ele pensa, tô no controle da situação. Irmão, você tá morrendo. Caraca, que foda, velho. Isso é muito embaçado porque é muito isso. A pessoa não percebe que ela tá chegando num ponto de não retorno. Por isso que na hora que você falou intervenção, eu fico, cara, é muito difícil você pensar em intervenção. Você fala assim, vamos ajudar a pessoa. Eu acho engraçado que eu respondo isso no post. No post não tem tom vocal, as pessoas muitas vezes não entendem. A pessoa fala assim, tá, mas e aí? Como que você vai ajudar? Eu falei, meu amigo, eu não tô aqui para te ajudar, eu quero saber se você quer ajuda. Você quer ver uma coisa louca? Eu falo muito que eu sou contra a cirurgia bariátrica. Você é contra? Sou. Agora eu vou explicar o porquê que eu sou contra. Se você pega um cara com 300 quilos, 400 quilos, cara, é necessário uma bariátrica. E é necessário primeiro... 400 quilos é um salto, velho. Então é necessário todo um trabalho, principalmente psicológico, antes dele enfrentar a cirurgia. Inclusive, ele vai ter que perder peso para enfrentar a cirurgia. Então tem todo um trabalho para isso, mesmo num caso desse. Agora, por que eu sou contra? Cara, o que eu recebo de pessoas no direct com 5, 10, 15 quilos a mais querendo fazer bariátrica. Então, assim, aí eu falo, velho, eu pesei 155 quilos. Eu cheguei na mesa do médico conversar com ele para fazer a bariátrica. Você não conhece essa história, não? Não. Então eu vou te contar. Conta lá. Eu estava com 155 quilos, gastrite, esofagite, refluxo, esporão no pé. Meu pai tinha acabado de falecer. Depressão último grau, eu odiava a minha imagem, eu não saía para fora de casa, eu não gostava que as pessoas me olhassem. Caraca. Eu tava num ponto que eu tava assim, realmente no fundo do poço. E eu ficava no sofá, comendo, fumando e vendo televisão e bebendo. Então assim, eu tava no fundo do poço.
Minha mãe vendo aquilo, ela falou assim, eu tenho que salvar a vida do meu filho. Porque uma mãe, ela se desespera ao ver o filho numa situação dessa. E ela viu que tinha uma amiga dela que fez a cirurgia bariátrica e deu certo. Ela começou a falar, é a solução. É a solução. E eu falei, mãe, eu não quero, vai. E ela começou, virou uma briga entre eu e a minha mãe. Eu falei, você quer saber uma coisa? Eu vou lá pra falar com esse médico. Eu já fui e falei assim, cara, não quero fazer a cirurgia. Você já foi só pra fazer a média com a mãe, né? Foi. Só que aí aconteceu uma coisa muito, muito interessante. Você vai lá, conversa com o cara, ele vai te explicando e tal, você vai começando a pensar. Só que aí eu fiz uma pergunta que mudou totalmente a minha vida. Eu falei, doutor, tem possibilidade de emagrecer sem a cirurgia? Ele deu uma olhada pra mim. Cara, até emociona falar isso. Ele deu uma olhada pra mim e falou assim, ó, no seu caso, nenhuma. Cara, Igor, isso eu me foi o senti... contrário. Eu me senti um lixo na hora. Eu me senti um nada. Eu me senti assim, um merda. Eu falei, onde eu cheguei? E ele continuou falando das soluções. Só que eu me senti tão mal por onde eu tinha me colocado que ele começou a falar, falei, doutor, não precisa falar. Eu vou fazer sozinho. Ele olhou pra minha cara. Sabe aquela risadinha de canto de boca? Cara, aquilo lá me motivou um tanto, mas um tanto. E muita gente pergunta assim, tá, Thiago, beleza. Dali eu saí cego, determinado que eu ia fazer, comecei a pesquisar, eu não sabia o que eu ia fazer, eu não sabia como eu ia fazer. Saiu eu maluco sabia e que cego. eu ia E fazer. quantos anos você tava nessa época? Nessa época, cara, isso já fazem, a gente tá em 2023, foi em 2010, tem 13 anos. Caramba. Tem 13 anos, eu tô com 39, tinha 27, 26, 27 anos. 26, 27 anos. Legal. Cara, eu tava maluco, assim, cego. Eu sabia que eu ia fazer. Não sabia como. Aí eu comecei a pesquisar. E uma coisa que me ajudou muito, eu falei assim, ó, hoje eu tô melhor do que ontem, amanhã eu estou melhor do que hoje. Porque eu percebi que era a constância que poderia realmente me ajudar a emagrecer. Porque, vamos ser bem sinceros, todo mundo sabe o que fazer para emagrecer, mas não faz. Então, eu falei assim, ó, eu decidi pagar o preço todo santo dia. Então, eu vou melhorar um pouquinho. Cara, no primeiro dia, eu desci a escada do prédio, que eu nem sabia que subir a escada era melhor que descer. Eu desci a escada, porque eu tinha vergonha de sair na rua, né? Eu desci a escada do prédio para fazer atividade física. No outro, depois eu desci e subi mais um pouco. Aí eu comecei aumentando um pouquinho a atividade física. Depois eu fui fazer 5 minutos de caminhada, de 5 foi para 10, de 10 foi para 15, de 15 meia hora. E depois, hoje eu faço 1 hora de musculação todo santo dia. Tem dia que eu faço 2 horas de musculação. Caraca, que louco. Então, mas isso foi se tornando um hábito. Hoje eu não fico sem. Mas até chegar nesse ponto, era o Leva cara muito que tempo. ficava trancado dentro do quarto com vergonha de sair na rua. Tá ligado? Você falou uma coisa, eu lembrei de uma história, que é uma história do Senna, que eu achei interessante. Fizeram uma sabatina com o treinador do Senna, esqueci o nome do coach dele. Esqueci o nome, mas enfim, era o treinador do Senna. Ele falou assim, por que o Senna tem os resultados incríveis como ele tem? Ele falou por uma coisa muito simples. Ele faz o que tem que ser feito. Aí eu falei assim, como assim faz o que tem que ser feito? Os outros não fazem? Ele falou, vou te explicar. Ele era jovem, ele tinha 20 e poucos anos. Milionário, extremamente famoso. Ele dormia todo dia às 10 horas da noite, se era 10 horas, 8 horas da noite. Não saía do hotel justamente para ele se privar e no outro dia ele estava fazendo atividade física. Ele começou a condicionar o corpo, que na época no automobilismo eles não cuidavam tão bem do corpo. Ele começou a condicionar o corpo, ele começou a fazer vários treinos, tanto é que você olhava o Senna, toda hora ele estava fazendo esporte para fortalecer o corpo dele. E fortalecer a mente também. Então, ele mandava assim, muito mais o corpo naquela época do que hoje, inclusive. Né? Aí ele falou assim, por que o resultado dele é incrível? Porque ele faz o que tem que ser feito de verdade. Para um cara daquela idade fazer isso, fala assim, ó, o que o Senna queria saber? O que eu tenho que fazer? Ele falou, é isso. Ele foi lá e fez. Acabou. Não tem história. O resto, parceiro, é balela. Agora, vamos ser sinceros. O Neymar, cara, excelente como jogador de futebol. Mas tudo. indisciplinado. Indisciplinado. O que vai adiantar? Ele não vai ser melhor do mundo por causa de uma coisa dessa. Sim. E tá tudo bem. Beleza. É o que ele tá fazendo com a carreira dele. Agora, se ele tivesse uma mentalidade do Senna,
O próprio Cristiano Ronaldo, né? Sim. Cara, você pega a disciplina do Cristiano Ronaldo, é absurda. Ele mostra que realmente a disciplina vai superar o talento. Sim. O cara pode ser o mais talentoso possível. Se ele não tiver disciplina, esquece, meu amigo. E a disciplina está muito atrelada a propósito. Quando você tem um propósito muito bem definido, então você fala assim, eu quero alcançar esse propósito aqui. E você traça um caminho, fala assim, é isso que eu tenho que fazer, que é o que você falou. Faça. Disciplina. Todo dia. Perenidade. Foco. E é um equilíbrio em tudo que ele tem, porque é família, exercício, alimentação, são as pausas realmente que precisam ser feitas no momento coerente, né? Mas isso só acontece, gente, quando alguém tem o pra quê definido. Pra quê, não por quê. Porque se você vai pelo porquê, porque você vai encontrar uma justificativa. Isso a pessoa vai inventar uma historinha. Sim. Agora, pra quê é diferente. Pra que você faz isso? Não é o porquê, porque isso é historinha. Pra quê? Por exemplo, quando o médico fez isso comigo, cara, eu me senti um bosta. Eu me senti um bosta. Um dos meus praquês era não me sentir um bosta novamente. Que eu me senti um bosta, eu me senti um lixo, deitado num sofá, cada vez mais obeso, deixando a depressão, deixando a ansiedade, deixando a baixa autoestima me corroer. Então eu tinha um praquê não ser aquele bosta que eu tava me sentindo no fundo do poço. Agora, se você me fala assim, por que você emagreceu? Eu posso te contar qualquer historinha. Agora, o meu pra quê é porque eu não queria voltar a ser o bosta que eu tava me sentindo. O pra quê é muito mais forte que o porquê. Ele é muito mais forte. Doido. Ele faz você realmente realizar. Agora, por quê? Por quê? Não. Eu não posso falar que é bom ou ruim pra ela. Eu posso falar que o jejum intermitente funcionou pra mim. E funcionou. Agora, o que funcionou pra mim, eu não sei se vai funcionar pra Ana, pra Beatriz, pra Maria, eu não sei, de verdade. De novo, não é uma ciência exata. Não é uma ciência exata. Então, assim, agora, é uma estratégia incrível o jejum intermitente. Agora, vai acompanhado de um profissional. Por exemplo, cara, eu sou formado em coach, master coach, PNL, hipnose clínica, tudo que a gente já conversou aqui, constelação familiar. Então, nessa área de psicologia positiva, nessa área eu posso te ajudar. O jejum intermitente, vai procurar um médico, um nutricionista, um nutrólogo, vai procurar alguém que realmente saiba ver se você pode, se você dá conta daquilo, se isso é bom para você. Perfeito. Agora, muitas vezes, e é muito boa a pergunta dela, porque quando fala de emagrecimento, as pessoas querem fórmulas prontas. Então, e aí, jejum intermitente funciona? Cara, não sei se vai funcionar pra você. E aí, deixa eu te contar, low carb funciona? Cara, não sei se vai funcionar pra você. Entende? E aí, como são os haters? Eu sempre pergunto. Nossa, Como que é a relação cara, com os haters, velho? Eu rio pra caraca. Mas eu rio bom, muito. velho. Eu rio muito, porque é o seguinte, eu já fiquei frustrado. Se eu te falar que eu não fiquei frustrado, é mentira. Se eu te falo que quando eu pego o meu direct e tem gente lá me xingando família, fazendo algumas coisas absurdas, se eu te falar assim, tô rindo. Não, isso é mentira. É claro que a gente acha ruim. Porém, cara, eu já recebi tanta paulada na internet, mas tanta paulada, que a gente começa a ficar com casca grossa. Então, parceiro, na hora que eu começo a olhar, eu falo, beleza, mais um, tá, tchau. Eu não tô pra internet pra esse cara. Eu entendi que esse cara ele pode até se tornar uma pessoa pra gente se relacionar depois, né? Ele não tá nesse momento ainda. Então, eu não vou ficar perdendo tempo com isso. Eu vou focar na pessoa que eu posso ajudar. Eu vou focar na pessoa que realmente vai se conectar comigo. O resto, meu parceiro, de verdade, cara. Mas aí você eu não quero ignora e abraçar deixa de lado. Oi? Você ignora e deixa de lado. Cara, ignoro. Tem mensagem que é extremamente assim. Ofensivas, que eu vou lá e apago o comentário. Aí você fala, mas você apagou? Claro que eu apaguei. Sabe por quê? Porque ninguém é obrigado a ficar lendo aquilo. E quando tem gente indecisa que olha aquilo lá e não tem uma opinião formada, fala, o fulano comentou, deve ser verdade, deixa eu aqui também. Então, assim, para não ficar gerando um ciclo de ódio, eu vou lá e apago. Não por causa de assim, tá me ofendendo. Não, é porque é o seguinte, para não ficar gerando um ciclo de ódio. Só isso. Não influenciar outras pessoas. Só para não influenciar outras pessoas, porque o meu trabalho não é para isso. É muito simples o negócio. Agora, hater, cara, deixa eu só contar uma coisa. Assim, pra você, hater, se eu tenho 300 mil seguidores, muito obrigado. É por causa de você que me dá engajamento, tá? Então, continua hateando aí. Cara, todo mundo fala isso. Eu comecei a mostrar que a obesidade tem fases. Por exemplo, quando você começa numa academia, você nunca foi numa academia. Na primeira semana, aquilo é a pior coisa do mundo. Você tá podre. Se eu te falar que aquilo lá... Nossa, vamos lá, vou postar. Tá pago. Aquele... Você tá querendo mandar... Se você tem um personal, você tá querendo mandar ele
sabe? Então, não tem nada prazeroso. Então, mas só que a pessoa entende que existe uma fase... Cara, você tá na fase do começo, parceiro. É normal o que você tá sentindo. Não se sinta mal com o que você tá sentindo isso. Tá ruim mesmo, por enquanto é ruim, fica tranquilo. Calma, vamos junto. Por quê? Se você passa dessa fase, a primeira fase, que é a primeira semana de exercício, os 15 primeiros dias ali, ou que vai até o 21 mais ou menos, mas enfim. Se você passa a primeira fase, aí você fala assim, não, agora eu tô gostando pra caramba. Nem 8, nem 80, né, querido? Mas você já não tem tanta dor, ou seja, que lá já não é tão um sacrifício tão grande fazer aquilo. Depois que é essa fase, a fase que não é um sacrifício tão grande, que é a primeira, você entra numa fase assim, você não gosta, mas você faz. Entende? Já é mais fácil realizar do que não realizar. Sim. Já começou a ter o quê? Condicionamento físico. Você está com condicionamento físico, você dá conta de fazer. Aquilo lá não é uma coisa extremamente difícil. Porém, na hora que você já tem seus... Vamos colocar uma pessoa no meu universo que eu precisava de eliminar 76 quilos. Na hora que você já eliminou 20, 30 quilos, 40, você já tá na metade, cara. Velho, você já começou a ter um prazer tão grande, porque a sua recompensa já foi 30 quilos. Sim. Você já mudou seu estilo de vida, né? Você já mudou seu estilo de vida, você já tem com mais energia, você já tá com mais disposição. Você tem tantos benefícios com aquela vida que é muito mais fácil realizar do que não realizar. Você vai ter uma dor muito maior quando você não faz do que quando você vai lá e faz. Cara, você já viu quando a pessoa tem um hábito de atividade física todo santo dia, acaba assim, cara, do dia que eu não vou, cara. Putz, Se sente mal pra péssimo. caramba, né? Sim. Você tá Porque quebrando mudou. aquilo. Mudou o quadro já. Então, assim, mas entender o quê? Que tem passo a passo, são fases. Aí eu pergunto, qual fase que você tá? Entende?